Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, em continuação aos nossos estudos, hoje estaremos falando sobre o elemento madeira. Então, madeira, ela faz parte da forma de visualização ou de organização dentro dos 5 elementos, que faz parte de uma medicina, que é a medicina energética. Então, ao que madeira estaria ligada? Em relação a órgãos, né? Em relação ao nosso sistema orgânico. Como que eu posso observar isso em mim? O objetivo do que nós estamos fazendo é para acordar em você a disposição de perceber os seus próprios desequilíbrios. Você pode fazer isso olhando o outro, mas quando você trata o outro, quando você é um terapeuta. Mas o objetivo é que primeiro olhemos para nós mesmos. Então, porque nós queremos estar em equilíbrio, nós queremos evoluir, nós queremos sutilizar, nós queremos estar em uma vibração mais elevada. Tem que entender que se o meu organismo físico, mecânico, não estiver sustentado, sutilizar vai ser quase impossível. Então, eu tenho que cuidar dessa máquina, eu tenho que estruturar essa máquina, eu tenho que nutrir essa máquina tem que funcionar, vibrar de uma forma harmônica, para que, assim, aí a minha consciência, ela consiga atingir níveis maiores. Então, a madeira, ela vai atuar, a gente fala morada do fígado e da vesícula pertence à madeira. Quando a gente fala isso, a gente pode ter nós podemos ter um espanto, para quem nunca ouviu, mas fala, e como é que eu posso perceber que madeira não está bem? Então, sempre falamos assim, uma pergunta, né? O que eu deveria observar em mim? A madeira, o fígado, ele é responsável pelo controle emocional. Então, qual é a pergunta de madeira para que vocês façam para vocês? Como que você lida com as suas emoções? Qual emoção brota primeiro em você? Eu sei que muitas pessoas, ou que são formadas na medicina chinesa, ou que estudam aleatoriamente, né, a medicina energética, sempre vem uma emoção, uma palavrinha chamada raiva. Então aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho raiva, então meu fígado está em ordem. Então, não. Por quê? Porque o fígado não é responsável só pela raiva. E a raiva que nós ocidentais traduzimos de fígado é errada. Porque nós só traduzimos a raiva como o ódio. Isso é o extremo. Isso é o mais baixo já. Isso, o fígado já perdeu tudo que podia perder. Então aí você entra nesse caos emocional, aonde a sua fúria vem à tona. Então é a parte mais inferiorizada dessas vibrações de madeira. Então, 2 perguntinhas que você pode fazer como você lida com as suas emoções e se você tem controle emocional. Por que eu devo perguntar se eu tenho controle emocional? Primeiro, para tomar consciência disso, né? Saber se tem e se eu sei o que é isso. Porque eu posso achar que eu tenho controle emocional. Não, sou muito equilibrada. E, no fundo, a pessoa não é. Por que ela não é? Porque todas as emoções vêm à tona e ela reage. Ela reage emocionalmente. O que é reagir emocionalmente? O outro te ataca, você ataca de volta. Isso é reação. Então, existe uma frase que diz assim, vamos olhar para isso na hora que fala mais emocional, mas o fígado, a vesícula pensa, porque nós temos um órgão, fígado, que é a parte yin de madeira, e temos uma víscera, que é a vesícula, que é a parte yang de madeira. Eu preciso das 2 coisas funcionando, yin e yang funcionando. Porque o órgão é yin, então toda a parte material, toda a produção do que é matéria e toda a função da matéria pertence ao fígado. E todo movimento desta matéria pertence à vesícula, pertence à parte yang. Então eu tenho que ter as 2 coisas estar funcionando. Para que o fígado tenha essa função dele em relação a todo o sistema, eu tenho que ter a vesícula,
que é a parte yang fazendo a função de yang também do elemento. Então, a gente diz que vesícula pensa e fígado faz. Então, aquela coisa da raiva que tentam só traduzir como ódio, ela não é 100% verdadeira para você fazer uma análise sobre o seu filho. Então, a melhor forma de você fazer essa análise para saber se você está bem é você observar suas emoções. Como você é emocionalmente. Então, grava aí. Como que você lida com as suas emoções e se você tem controle cada vez que algo te invade, porque nós somos invadidos 24 horas por dia, porque cada ação, né, vem com ela uma emoção. Cada ideia, cada pensamento vem com emoção junto. Como que você lida? Você vê um fato, um acontecimento, como você lida com isso? E temos inúmeras formas e exemplos, né, para dar disso. Mas gravem isso e comecem a pensar sobre isso como uma lição de casa. Eu gosto sempre de colocar as principais funções desse órgão. Para quê? Para que vocês se autoanalisem. Para saber se já existe essa disfunção no seu sistema. Então, qual é a principal função? Não é a única. Essas que eu vou dar, não é só isso que é a função de fígado, mas elas são a principal. Então, dentro de um consultório, o que mais vem, o que mais aparece de desequilíbrio, que é, obviamente, parte do fígado. Então, o fígado, ele tem como função principal o livre fluxo do sangue e do qi. Então, da energia e do sangue. Shui Qi, que a gente chama em chinês. Mas é o livre fluxo disso. O que quer dizer livre fluxo? O fígado é um armazém de sangue. Ele não produz o sangue, mas ele armazena o sangue. Mas ele é o responsável para liberar esse sangue para todo o sistema. Então, o livre fluxo do sangue para todo o sistema e o livre fluxo do qi, quer dizer, da energia para todo o sistema, é função de fígado. Então, quando o fígado não está bem, quando está deficiente ou quando está em excesso, que nós chamamos de estagnado, essa função já vai ser alterada. Ele tem como função, já que ele é responsável pelo livre fluxo do sangue, quais são as funções principais por isso? O que isso vai acontecer no nosso sistema? Ele é nutrir fibras musculares. Então, você tem nutrição das fibras musculares, você tem a força, né? Músculos sendo feito, não só a carne do músculo, a carne pertence a baço, mas a força muscular pertence ao fígado. Por quê? A força, a flexibilidade, a elasticidade, isso tudo é fígado. Por quê? Por conta do livre fluxo do sangue e do qi. Então, fibras musculares, as articulações, os tendões, ligamentos. Então, só aí, quem estiver ouvindo agora já começa assim, meu fígado está ferrado. Por quê? Porque, nossa, eu tenho muito isso. Eu tenho problema nas articulações, nos meus tendões, IT da vida, né? Tendinite, CIT e os outros IT que tem. Então, e toma o remédio e nada dá jeito. E aí o médico diz, não tem jeito, você vai tomar remédio pro resto da vida. Eu concordo com o médico quando ele diz isso. Por quê? Porque ele não está tratando a causa. Ele está tratando o efeito, ele está olhando para a sua articulação. E ele observa que a tua articulação não se sustenta. A pergunta é, o que faria ela se sustentar? Ou por que ela deixou de ser forte? Ela deixa de ser forte não é só por causa que você ficou velho, né? Ela deixa de ser forte quando você tem o fígado fraco. Então, você pode ter essas deficiências com 20 anos de idade, com 10 anos de idade. Não é? Você não precisa ter 90 anos, 80 anos para você ter esse tipo de disfunção. Nós temos esse tipo de disfunção hoje em dia muito com os jovens.
Porque como o fígado é armazém de sangue, é como se você tivesse uma grande caixa d'água que nutre, abastece uma cidade ou um país. Vamos pensar assim. Como que na guerra, como que você destrói um povo? Contaminando a água. Como que você destrói um corpo? Contaminando o sangue. Então, toxinas é um ponto muito importante em relação ao fígado. Por isso, quando a gente está tratando na parte energética, seja no HTG, seja na acupuntura ou outras formas de terapia energética, o correto, antes de começar a cuidar de uma pessoa, é fazer um detox. É você começar a limpar as toxinas daquele sistema. Se você não limpa, ele continua contaminado. Então, é limpar a toxina e devolver, dar nutrição. Mas como é que eu fiz isso tudo, Marisa? Por que meu fígado começou a ter disfunção? Sim, por diversos motivos. Por isso são 5 elementos. Então, fígado, ele não cria o sangue, ele armazena. Ele depende ou ele é influenciado por outros órgãos. Então, quem é mãe de fígado? Quem é que manda energia para fígado? Mãe de madeira é a água, que é rim. O rim cria o sangue. Então, o fígado pode estar fraco, mas a culpa não é dele. A culpa é da mãe, que não tem energia para mandar para ele. Entenderam? Por isso é bom ir sabendo aos poucos, começando a clarear isso na mente. Quando não tem essa formação, é bom estar junto a um terapeuta, alguém que consegue fazer essa análise. Mas se auto-observar é muito importante. Como a gente está fazendo cada elemento para que vocês observem cada órgão, vai ficar mais fácil para vocês fechar o resumo disso quando acabar todos os elementos e todos os órgãos. Então, a mãe de madeira é água. E a avó, que é aquela que controla madeira, é o pulmão. Então, eu tenho aí 2 elementos muito ligados. Eu sempre falo que a gente tem que fazer um triângulo na parte de diagnóstico energético. Então, eu estou olhando para um elemento, no caso aqui, madeira, eu tenho que olhar aquele que vem antes dele, que é a mãe, e tenho que olhar a avó, que é o que vem antes da mãe. Porque esse daqui que vem antes do elemento é quem nutre o elemento, é a mãe. E a avó é quem controla. Ela também pode pegar pesado e fazer o fígado não trabalhar. Então, assim, ela pode estagnar esse fígado. Então, eu tenho que observar logo de início o que eu estou sentindo. Eu tenho que observar como meu corpo está se manifestando. Para mim, buscar saber, atingiu meu fígado. Depois eu começo a ver a causa, assim, se isso partiu só dele ou se tem outros órgãos que esteja fazendo com que meu fígado fique fraco. Não se preocupem, a gente está dando cada órgão, cada elemento para que vocês pensem, né? Então, uma das formas, umas dicasinhas, a gente fala que fígado, ele abre no olho e se manifesta na unha. Ai, Marisa, o que é isso? Como assim abre no olho? Os seus olhos vai ser a primeira coisa que vai se manifestar quando o seu fígado ficar ruim. Pode ver quando você fica com raiva, a pessoa que bebe, pode ver que o olho fica vermelho na hora. Sabe assim, aquele negócio de ficar, aquele tremolor aqui assim? Fígado. Não tem sangue subindo. O fígado não está mandando energia. Então, a parte superior, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, tudo, entendeu? Então, assim, abre no olho, se manifesta na unha. Unha fraca, unha quebradiça, unha descascando. Não tem dia, pode observar, tem dia, meses que você fala, nossa, minha unha dá para matar alguém, tão dura que ela é. Aí, do nada, as unhas começam a quebrar. Olha aí, fígado. Viu como dá para pegar dicasinhas? Dicasinhas. Não precisa ter formação em medicina chinesa, não.
precisa ter alguns conhecimentos, que são milenares, gente. Isso aqui não tem a ver com a modernidade, não. Tá? Para ir anotando e observando. O que eu posso sentir, fora as dores musculares, lesões articulares, todas as estagnações pertencem ao fígado. Todas as estagnações pertencem ao fígado. O que eu posso entender por estagnações? Todas tumorações. Desde uma espinha, né? A um tumor mesmo, maligno ou benigno. Tudo que estagna, que não faz o fluxo, que não dispersa, o fígado está envolvido. Pode ter mais órgãos envolvidos? Pode, mas fígado 100% está envolvido. Tá? Então, todas as algias, todas as dores, principalmente musculares e articulares, dores de cefaleias, dor de cabeça, enxaqueca, inflamações, porque eu preciso de sangue fluindo para não ter inflamações, e todas tumorações. No fígado em si, as patologias que é mais conhecida, como cirrose, esteatose, que é a gordura no fígado. Então, fica muito óbvio, porque aí já está no fígado, né? Uma doença no fígado. Mas, às vezes, você não tem uma doença no fígado, mas você não tem a manifestação no seu sistema. E pedra na vesícula, né, gente? Aí a toxina demais, o fígado... Se a pedra... A vesícula não deu conta de tanta toxina que entra, não fez o trabalho dela e começou a criar a pedra, que nem o rim faz, tentando limpar e não dar conta, quando vai lá e arranca a vesícula, ou quando está com a vesícula cheia de pedra, a toxina começa a ir para o fígado. Lembra lá da contaminação da caixa d'água que eu falei? É aí que começa o bicho pegar. Tá bom? Então, essa, assim, estou dando coisas principais. Não tem como aprofundar tudo isso aqui. Mas essas daí são as manifestações que a gente mais vê. Então, com certeza, dá para vocês já dar essa observada. E emocionalmente, porque ele vai se manifestar só com aquilo que eu como? Eu vou ficar ruim do meu fígado só porque eu como gordura? Só porque eu bebo? Não. Nossa, eu posso mostrar para você, gente que nunca bebeu, nunca pôs uma gota de álcool na boca, nunca pôs uma gordurinha de sei lá o que, de carne na boca, e tem esteatose. E aí? Ah, é karma. Não, não é karma, não. É aquilo que você não está querendo ver, é aquilo que você nem sabe, ou aquilo que o médico não coloca como sendo possível do seu desequilíbrio. Então, vamos olhar a parte emocional, que para mim é o the best de 5 elementos, é fígado em relação à emoção. Todos os elementos vai ter, todos os órgãos têm sua alma ou sua consciência emocional, mas o fígado ele é responsável pelo controle de todas as emoções. Então, essa história de falar que fígado se manifesta só na raiva é mentira. É uma forminha fácil de você estudar medicina chinesa e pegar só isso aí e ficar nisso. Fígado controla todas as emoções, todas. Então, a gente diz, fígado controla todas as emoções. Coração sente todas as emoções. Olha, 2 órgãos sendo bombardeado o tempo todo. Então, eu tenho que lembrar disso. A raiva é a essência emocional, é a consciência emocional, a alma, né, que a gente chama de fígado. Então, tem um nome em chinês chamado Hun. Então, Hun é a consciência emocional de fígado. Mas não entenda a raiva como ódio só. Isso é o desequilíbrio, é o afundamento. Você tem que entender essa vibração. Nós precisamos da emoção de madeira. Como eu disse, fígado é quem faz. Então, não é só reagir ao outro, e sim ter ação. Então, troque a palavra na mente de reagir por agir. Isso já vai ajudar muito seu filho. Porque se você tomar como ação na sua vida, você vai ter que pensar. E se você pensar e atuar através de uma consciência superior, as suas ações vão ser equilibradas, elas não vão danificar o seu organismo. Então, lembra disso.
não só a raiva. Tem que observar esse controle emocional. Você pode deixar de ter capacidade de planejamento. Sabe, planejar e executar, isso pertence ao fígado. Lembra que eu falei? Pensa e faz. Quando isso está deficiente, eu não tenho capacidade de planejar nada, nem de executar nada. E quando isso está estagnado, eu sou aquela pessoa impulsiva, aquela que vou fazer não sei o quê, pá. Não consegue planejar. Sabe? Não tem essa calma de organização. Ela é impulsiva. Então, eu vou abrir uma lojinha de calcinha, aqui vai ter uma prateleira, as calcinhas vai ser disso, as cores vai ser essa, tá. Você passa uma semana lá, tem uma loja de doce. Aí você fala, mas você não ia abrir uma loja de calcinha? Eu pensei bem e resolvi que não ia ser bom, aí eu resolvi abrir calcinha. Então, quer dizer, do nada, a pessoa era impulsiva. Aquilo que ela vê, que está ali bombando, que vai dar certo, ela vai e faz, ela não planeja. Isso tem a ver com capacidade de fígado. Então, dicas emocionais que vocês podem observar. Frustração. Vocês podem pôr outros nomes para ficar mais meigo. O que é a frustração? As coisas não acontecerem do jeito que eu queria que acontecesse. Eu crio na minha mente um histórico. Quando eu consigo planejar, eu crio esse histórico de planejamento. Vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas aí, geralmente, você depende de outros para que isso aconteça. Quando esses outros se harmonizam com você, no vigor, na força, no desempenho e tudo mais, não há frustração. Tá, beleza. Mas quando o outro não responde no mesmo tanto, e às vezes desiste, o seu projeto quebra, e você se frustra, seja lá sobre o que for. Profissionalmente, família, amor, qualquer coisa. Porque você linkou o seu projeto à execução com outras pessoas. Então, e não colocou a possibilidade dessas pessoas não realizar o projeto até o final. Então, você acaba se frustrando. É quando você casa e fala, não, vou casar e vou ser feliz para sempre. Aí, no meio da história, o outro não gostou da história e vai embora. E aí você se frustra e cria o quê? Estagnação. A maioria cria o quê? Um câncer. Que é uma estagnação nociva, né? Negativa. Viu? Como começa a ficar claro? Então, eu devo não fazer isso para não criar as minhas frustrações e as minhas estagnações. Como nós podemos ajudar a nutrir o fígado? Eu sempre, para os meus pacientes, sempre falo atividades físicas para qualquer elemento. Atividades físicas e nutricionais, alimentação. Essa é a forma de nutrir os órgãos e o seu sistema. A atividade física em madeira, eu sempre peço para que vocês pensem sobre o músculo. Então, madeira é movimento. A energia de madeira é a energia do movimento. Então, eu preciso de movimento. Então, tudo aquilo que te exija muito movimento. Então, são atividades mais fortes. É fazer musculação, é fazer crossfit, é fazer movimento, onde eu exijo dos meus músculos, onde eu exijo que o meu sangue circule, onde eu respire e faço o ti circular. Então, isso vai nutrir madeira. Então, aí você vai observar o que você mais te agrada. Não é para fazer uma coisa que te deixe mal, é para fazer uma coisa que você goste. Mas é para fazer, tá bom? E a alimentação, o sabor de madeira é o azedo. E aí você tem uma infinidade, não só da coisa em si, que você põe na boca e fala, isso é azedo. Isso é mais fácil. Mas tem aquilo que nutre o fígado, né? Então, nós podemos observar uma grande gleba de alimentos, e a maioria de nós, hoje em dia, come muito mal, então não manda energia para o órgão. Porque quando nós comemos, essa energia é separada dentro do corpo e essa essência vai para órgãos diferentes daquilo que está comendo. Então, o correto é essa
alimentação ou no dia ou na semana está bem selecionada para que eu esteja nutrindo todos os elementos e todos os órgãos. Então, uma das coisas principais que é alcalina e vai tirar a toxicidade é o limão, gente. E aí você pode fazer isso de diversas formas. Alcachofra, que pode comer alcachofra, mas às vezes você não tem acesso. Mas existem as cápsulas de alcachofra que são maravilhosas para quem tem já problema no fígado ou para quem quer limpar o fígado. Chá de boldo, que te dá o complexo B. E um que eu tiro o pessoal de hospital. Ficou doente, está doente, chama miso. Quem não sabe o que é miso, quem não gosta de comida japonesa, miso é uma pasta de soja afermentada. Ela tem fermentação. Quando ela faz aquele processo de fermentação, ela vai produzir uma vitamina chamada K2. Não vamos aprofundar aqui, vocês podem pesquisar depois sobre o K2 e ver a maravilha que K2 faz. Depois você fala assim, nossa, fulano não tem ruga, nossa, mas aí você vai lá e vai ver a alimentação, como essa pessoa se nutre. E aí, o sistema dela, músculo, a parte de pele, tudo, cabelo, tudo tem força, tem um vigor diferente, porque você está nutrindo. Então, a alimentação, seja a comida, né, a salgada que você costuma comer, o que você bebe, os chás, como o chá de boldo, que pode, né, fazer ajudar nessa limpeza aí do fígado, não em excesso, tudo tem o correto, tudo é harmonioso, porque em excesso tudo é veneno, né? Então, não é assim, vou tomar 10 litros de chá de boldo por dia. Morre, né? Simplesmente morre porque ele vai ser tóxico. Então, tomar dentro do equilíbrio vai te fazer bem. Qualquer coisa acima disso vai ser ruim. Chá verde é bom, alho, cebola e outras coisas que tenha esse puxado aí pro azedinho de madeira. Horário do fígado, da vesícula, das 11 da noite a 1 da manhã, e do fígado da 1 às 3. Então, pode notar que quem tem problema no fígado acaba acordando aí entre 1 e 3, geralmente 2 horas, ou acorda com dor de cabeça, ou acorda vomitando. Então, a gente sempre instrui para as pessoas, não só quem tem problema no fígado, mas de uma forma geral, as pessoas deveriam dormir antes das 11 horas da noite. Não comer nada forte, mas dormir lá pelas 10, 10 e meia já dormir. Para fazer todo esse sistema baixar, o sangue do fígado retornar para o fígado e ficar tudo quietinho, tá bom? Então, observe esse horário e se tiver alguma disfunção, alguma dor, ou ficar acordando toda noite no mesmo horário, você já começa a reconhecer. Todos os elementos eu estou dando um horário para que vocês possam reconhecer, tá bom? Então, isso foi o elemento madeira, fígado e vesícula, e nas dúvidas vocês vão deixar lá no grupo e a gente vai responder. Falou? Beijo, obrigada.